Vem chegando, porque hoje o tema é Yoga para ter mais saúde. Primeira live do ano. Então sejam todos muito bem-vindos. Feliz 2025. Um feliz ano novo para todas e para todos. Que a gente possa ter um ano muito lindo, muito belo. E começando esse ano já tão especial, né? Que eu espero que vai ser muito especial. Eu vou trazer aqui uma convidada que para mim é incrível, que é a Angélica Manhara, né? A Angélica é uma mulher que eu conhecia tem alguns anos já, né? Eu conheci através do Vida Veda, através do Matheus. E a Angélica é uma jornalista especializada em saúde e bem-estar, né? Uma jornalista que traz matérias na Globo falando sobre saúde e bem-estar. E hoje eu vou ter essa honra, né, de na primeira live do ano trazer ela para a gente realmente conversar um pouquinho sobre como o yoga pode ser uma ferramenta, como o yoga pode ser um conhecimento para trazer mais saúde para nós. Então a Angélica já está aqui, então vem, que honra. Oi, gente, como vai? Tudo bom? Oi, Angélica, que honra te receber. Que honra te Para receber. mim é uma honra também. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilhosamente, você está Ah, então perfeito. tá bom. Então tá bom. É um prazer estar aqui com vocês logo na segunda-feira de manhã, né? Exatamente. Já que segunda-feira é o dia do segundo eu começo. Exato. Então eu acho que, enfim, tá sendo super oportuno a gente ter esse papo hoje, essa hora. Exato. A minha ideia de botar live na segunda-feira é justamente essa, para que a gente pudesse já começar a semana trazendo um pouco de inspiração para a galera, né? Então, hoje, por exemplo, eu acordei com um terçolzinho aqui, ó, tá vendo? Esse olho aqui. Então é sempre aquela coisa que a gente acorda aí, tem agora um monte de coisa nova para acontecer, e eu acho que sempre a gente poder trocar essas ideias sobre como a gente se conhece mais, né? Como a gente se entende mais. Hoje eu também estou voltando de férias, então a minha primeira aula que eu dei lá no Yogalaya foi hoje, né? Então hoje está sendo um dia muito importante para mim, assim, muito bonito de recomeço, de fato. E aí, né, conversando com a Angélica, eu tive essa. Eu perguntei para ela o que ela queria falar, e ela falou: pô, vamos falar sobre yoga como uma ferramenta de promoção de saúde, como um conhecimento que ajuda a gente a ter mais saúde, né? Mas antes, Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história dentro dessa questão de saúde, né? Quando que você começou a perceber a importância de não só cuidar da saúde, mas de falar sobre saúde, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito linda que você faz, né? Nas suas colunas que eu tenho a oportunidade, o privilégio de ler, eu vejo como você realmente se importa em passar conhecimentos que vão promover saúde nas pessoas, né? Quando que isso surgiu aí? Porque a gente sabe que isso não é sempre, né? Não, isso é muito interessante, porque na verdade, assim, a grande transformação pessoal minha foi quando eu entrei na faculdade. Ah, Eu fiz história na Unicamp e eu morava em Campinas e eu comia na casa da minha mãe, comida normal, arroz, feijão. Naquela época eu já comia arroz integral, mas arroz integral, feijão, legume, verdura, um franguinho, uma coisinha assim. E eu comecei a comer no bandejão da Unicamp, que eu não achava ruim a comida, sim, não pode é ser. isso. Mas é assim, o grosso das aulas do curso de História eram na parte da tarde. E eu fazia balé. Eu era de um grupo de dança e eu tinha ensaio todos os dias, das 6 da tarde às 9 da noite, aula mais ensaio. E aí essa mudança na minha vida, né, passar a almoçar na Unicamp e aí depois eu saía da aula e ia rapidinho correndo lá para o ensaio, eu percebi duas coisas. Uma, que eu tinha muito sono à tarde, era Hum, uma vergonha, porque eu almoçava, mas depois eu ficava pescando, e eu falava, gente, o que é isso? Aí eu ia ensaiar, parecia que tinha uma âncora no meu estômago, parecia que eu não tinha feito a digestão, sabe? Me sentia pesada, eu falei, não tá dando certo esse negócio. E aí, na época, não tinha internet, nós estamos falando do século passado, 1984. E aí eu fui comprar um livro sobre alimentação natural. E aí era um livro que falava sobre alimentação vegetariana, tal, porque eu senti no macrobiótica meu também, né? corpo, hã? Nessa época, a macrobiótica estava muito em alta. Falava de macrobiótica também. Tava muito em alta. O livro não, Ah, tá. falava só de alimentação natural sem Legal. carne. E aí eu falei, bom, eu senti no meu corpo que não estava funcionando e que era alimentação, e eu passei a levar minha marmitinha.
sabe? E aí eu senti como isso Pode mudou crer. o meu bem-estar, né? Que eu tinha mais disposição para assistir a aula, eu não me sentia mais pesada no final da aula. Então, essa foi a primeira mudança marcante. Legal. Aí eu acabei que fiz história, mas virei jornalista, porque a Folha, ela comprou uma briga desde sempre, é, pela não exigência do diploma de jornalista Sim. para exercer a profissão. Ela queria pessoas formadas em ciências humanas. Como eu tinha formação em ciências humanas, enfim, eu acabei sendo selecionada para um projeto que ia lançar uns cadernos regionais no estado de São Paulo. Comecei a trabalhar na Folha em Campinas em 1990, eu já estava formada, tal. Legal. E aí, na Folha, eu trabalhei 8 anos. E eu comecei a sentir uma necessidade. Eu trabalhava no caderno, primeiro aqui em Campinas, cobrindo Uhum. geral. Depois eu vim para São Paulo, trabalhar no caderno cotidiano, que também cobria um pouco de tudo. Só que na grande imprensa, cobertura de saúde é cobertura de doença, Pode crer. entendeu? Uhum. E aí isso não é exatamente uma crítica. Quando Ó, você fala dos problemas de saúde, no SUS e a dengue, não sei o que, não sei o que lá, você está alertando a população e a autoridade cobrando, e é importante. Mas, depois de 8 anos, eu sentia uma necessidade de falar sobre saúde. Foi um momento, quando despertou isso em mim profissionalmente, que eu comecei a ouvir dizer, não tinha internet ainda, tá, gente? Não tinha internet, mas eu comecei a ouvir aquelas primeiras pesquisas que saíram falando dos benefícios dos antioxidantes, que era importante comer brócolis, e do ômega do salmão, e da importância de comer muitas frutas e vegetais. E eu pensava, tem notícia boa que a ciência está mostrando, sim. e isso pode ajudar as pessoas. E não tinha espaço no jornal, sabe? Porque assim, a hora que você faz a sugestão, até entra na pauta do dia. Aí vai acontecendo tanta desgraça ao longo do dia que a matéria cai e não tem mais espaço. E na época não tinha internet. Hoje nos sites ainda tem um pouco, dos jornais ainda tem um pouco mais de espaço para isso. Mas não tinha espaço. Isso começou a me frustrar muito, sabe? Eu só dar notícia ruim. Uhum. E aí, isso foi uma questão pessoal, sabe? Eu me sentia mal com isso. Eu achava que dentro da área de promoção de saúde e bem-estar, tinha coisas importantes para falar para as pessoas, eu não tinha espaço para falar isso. E aí, eu primeiro tentei um movimento dentro do jornal, marquei uma reunião com o dono do jornal para sugerir que tivesse uma área, isso era 1997, sugerindo que tivesse uma área para falar de Sim. saúde, para dar a boa notícia. Mas naquele momento era ano de eleição, de Copa do Mundo, os esforços do jornal estavam voltados para outras coisas e não rolou. E aí eu falei, bom, então se não é na Folha, vai ser em outro lugar. E eu comecei a ver que espaço eu teria para conseguir falar sobre isso. E eu tinha uma amiga que trabalhava na revista Boa Forma. Sim. E aí eu nunca tinha lido a revista e tinha preconceito. Eu falava, a revista é de regime, não quero nem saber. Aí ela virou e falou, não, não é uma revista de regime. As pessoas querem emagrecer, então a revista usa isso Sim. como uma oportunidade de sugerir que as pessoas mudem a alimentação, mas todas as pautas têm uma nutricionista por trás, a gente Legal. fala de atividade física e tal. Eu falei, bom, então vamos ver. Aí eu comprei a revista, vi, eu estava enganada, e é uma coisa que é muito comum, né? Super. Desde sempre. A gente Super. julga sem conhecer, né? Você Total. vai conhecer e já tem uma opinião. Mas aí eu vi que realmente a revista tinha um espaço para falar de saúde, porque na época nem a revista Saúde falava de saúde. A capa da revista de saúde era assim, infarto, Sim. Pode diabetes, crer. sabe? Enfim, era o mood do momento. Aí eu fui lá pedir emprego na Boa Forma. Aí eu peguei, eu já estava nessa fase, para eu não me frustrar tanto na Folha, eu era tipo, acho que uma das únicas pessoas na Folha que fazia academia. Então todo mundo sabia, era uma redação grande, as pessoas sabiam, aquela é a menina que faz academia.
E aí, uma vez, tinha uma revista da Folha de São Paulo que circulava em São Paulo, que chamava Revista da Folha, e a diretora da revista, Ana Busch, chegou para mim e falou: Angélica, já que você faz academia, você gosta de fitness, vamos criar. Era uma época que fitness estava na moda, Sim, o pode crer. termo fitness, Uhum. né? Você não quer uma coluna de fitness na revista da Folha? Você escreve 2 páginas por semana sobre qualquer coisa que você quiser. De graça, tá? Não vou te pagar nada. Faz isso nas horas vagas, que eu não quero encrenca com o seu chefe no cotidiano. Se vira, mas eu falei, bom, Uma vou abraçar oportunidade, porque né? eu falei, é a oportunidade que eu tenho de escrever sobre o que eu gosto, Claro. né? Senão, como que as pessoas vão saber que eu quero escrever sobre atividade física, sobre bem-estar, se eu só fico ali na desgraça, né? Então, na época, estava tendo um movimento muito forte nas academias com aulas novas. Tinha acabado de surgir o Pilates. Eu fiz a primeira matéria na grande imprensa com a Enélia Garcia Que sobre o legal. Pilates. Oh, E eu resolvi fazer uma, uma pauta que era assim: eu descobria o que tinha de diferente em cada academia, pegava um fotógrafo da Folha, ia lá, fazia aula, sentia no meu corpo, entrevistava o professor sobre os benefícios e contava na revista, com fotos reais, não muito posadas, legal. minhas durante a aula, é, o que era aquilo, para que servia e como eu sentia no meu corpo. Então, tipo, eu fui a blogueira antes do blog, sabe? Sim, Porque isso daí foi mais ou menos em 90, fim de 96, 97. tá. Fiquei um ano e pouco escrevendo sobre isso na Folha. Então, quando eu fui pedir emprego na Boa Forma, eu tinha um material. Sabe, eu liguei para a diretora da revista, me apresentei e falei: Oi, eu sou a Angélica, que escreve sobre fitness na Folha. E aí marquei uma hora com ela. E aí cheguei lá e falei que eu queria trabalhar na Boa Forma, porque eu queria falar de promoção de saúde. E ela falou que eu estava louca. Porque a Boa Forma nem era da editora Abril, a Boa Forma era de uma editora muito pequenininha chamada Azul. E ela falou: O que você vai vir fazer aqui? Você está na Folha, todo mundo quer trabalhar na Folha. A frase dela, Cláudia Visoni, ela é ótima, ela é ambientalista aqui em São Paulo agora, tem um projeto que cria hortas urbanas na Que cidade. legal. Aí ela falou para mim assim, falou: Angélica, se você liga para um médico dizendo que você é da Folha de São Paulo, ele te atende na hora. Se você liga dizendo que é da Boa Forma, ele te dá 2 semanas de chá de cadeira. Você tem certeza que é isso que você quer? Aí eu falei: mas lá eu só consigo falar de doença, eu não consigo falar de saúde, eu tenho que fazer essa mudança. Ela não perguntou nem quanto eu ganhava, mas ela aceitou ficar com o meu telefone. Eu falei: olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar com vocês, quero falar de saúde, e eu vou voltar lá para o meu trabalho na Folha. Se um dia tiver uma vaga, alguma coisa, né? Eu vim te contar que eu quero, tá aqui meu telefone. E aí eu saí de férias e eu fui mochilar na Europa. E na época, como não tinha internet, não tinha nada, eu fiquei um mês viajando e não soube o que tinha acontecido no Sim. Brasil. E era uma época das revistas, né? Tinha banca de Aham, revista e tinha revista nas bancas de revista. sim. Então, uma maneira de você saber o que estava acontecendo no mundo na área de nutrição, de atividade física, era com as revistas. Então, cada lugar que eu ia e que eu via uma revista falando sobre hábitos saudáveis, eu comprava. E aí me tiraram muito sarro. Meu amigo falava: você parece uma tartaruga com a casa nas costas, essas revistas pesam, você andando com a mochila e as revistas. Eu falei: não, eu vou voltar para o Brasil, vão me chamar para trabalhar na Boa Forma e eu já vou chegar sabendo o que está rolando na Europa sobre isso, tal. Me Muito bom. aguardem, porque Muito bom. eu vou trabalhar na Boa Forma. E aí, quando eu voltei, eu achei que isso ia acontecer. Não é que eu não achei, mas não achei que fosse tão rápido, entendeu? Enquanto eu estava lá na Europa comprando revista, a editora Abril comprou a editora Azul e a Boa Forma foi para a editora Abril. Cara, Olha o que não é o universo. Gente, eu fico arrepiada de pode falar crer. disso até hoje. Porque o gestor ali da área das revistas femininas na época chegou para essa Cláudia Visoni, a diretora, falou que queria que ela buscasse uma redatora-chefe
no mercado que trabalhasse com hard news, ou seja, nos jornais, para dar um pouco mais de temperatura para a Sim. revista. Ou seja, o universo desenhou o meu cargo. Foi isso. Eu estava disposta a ir como repórter, Aham. entendeu? Eu estava disposta a fazer a transição na humildade, está tudo bem. Toda vez que você vai fazer uma transição, você abre mão de alguma coisa, né? Total, total. Mas aí, quando eu voltei, a Cláudia me chamou e me convidou para trabalhar na Boa Forma. Eu quase morri e foi um movimento muito importante para mim. Eu acabei ficando na Abril 17 anos, Uau. falando sobre saúde, bem-estar. Aí a gente lançou coleções de livros, fiz o projeto de 17 livros sobre o assunto, virei diretora de redação da Boa Forma, fui 9 anos diretora, fui diretora de Men's Health e Women's Health. E aí, quando estava no auge, porque lá atrás só eu que falava disso, Aham. ninguém queria saber do assunto, mas aí ficou na moda. O assunto de Que bem-estar, bom, né? surgiu o Instagram, surgiu a internet, e na hora que todo mundo estava ligado na área de bem-estar, a Abril faliu e as revistas fecharam. Para mim, estava muito claro que o meu objetivo de vida e profissional era, como jornalista, era informar as pessoas e inspirá-las a ter atitudes mais Uhum. saudáveis no dia a dia, de um jeito descomplicado. E aí, quando isso estava no auge, né, as pessoas estavam realmente interessadas nisso e tal. As revistas desse segmento fecharam, a Abril era a maior editora do Brasil, né? Eu era, na época, diretora de Men's Health e Women's Health, eu estava super feliz com essas revistas. E eu falei, bom, agora eu vou fazer 50 anos, não vai ter outro cargo para mim, porque a Abril tinha 50 revistas. A hora que uma editora desse tamanho É, total. fecha, imagina, esse povo todo vai para o mercado, o mercado jornalístico estava em crise, né? Ninguém ia me oferecer um cargo de diretor de redação, Pode vamos crer, combinar, sabia pode disso. crer. Aí eu pensei, bom, mas o meu propósito continua. Como eu vou fazer? Na época, eu já estava com o Instagram, que eu estava alimentando com essas informações relacionadas à área de bem-estar. A Folha me chamou para fazer um blog na Folha, então eu comecei a fazer o blog sobre saúde e bem-estar na Folha, e eu fui emendando isso de um jornal no outro. Eu fiquei 1 ano e meio na Folha, aí depois eu fui para o Metro Jornal, que era um Sim, jornal tabloide que sim. circulava em várias cidades do Brasil. Fiquei uns 3 anos no Metro, e depois eu fui para o Globo, o jornal O Globo. Hoje eu sou colunista do Globo, a minha coluna sai a cada 15 dias, amanhã tem coluna. Boa. E aí eu tenho liberdade de escolher os temas que eu vou falar. Eu falo sempre sobre os diferentes aspectos do bem-estar, então nutrição, atividade física, yoga, meditação, e como isso pode impactar positivamente na vida. Então, o que acaba acontecendo... E aí eu comecei a fazer yoga, eu vim da dança, né? Mas Uhum. depois que eu entrei no jornal, não dava mais para fazer. Eu era de grupo amador, não tinha Sim. mais tempo de ensaiar no volume que precisava. Aí eu fiquei um tempo em academia. Eu sempre gostei de aula coletiva, fazia o que dava tempo também. E aí eu descobri o yoga há 23 anos. Eu tinha acabado de ter meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos, um de 23 e um de 19, um que vai fazer 23 e um que vai fazer 19. Eu tinha acabado de ter filho e dentro da Editora Abril tinha uma academia, uma unidade da Academia Biorritmo, que é uma academia grande, Sim. tem um cardápio grande de aulas. E começou, eu já tinha feito, olha, Caio, essa história. Eu tinha feito a primeira matéria sobre o Power Yoga no Brasil com Anderson Alegro, na época da Folha. Ele Caraca. tinha voltado da Califórnia com aquela Aham. proposta do yoga adaptado para o Ocidente, era Power Power Yoga, Yoga. Power Yoga. E eu Para quem não conheci. sabe, Power Yoga é o que acabou virando Vinyasa Yoga, né? Acabou virando Vinyasa. E na época começou a ter Power Yoga na Editora Abril. E eu tinha ficado bem encantada, tinha gostado muito quando eu tinha feito aula para experimentar. Comecei a fazer e foi a coisa No que. escritório mesmo, assim, no Não, campus não, de não. escritório. Tinha uma unidade da Biorritmo muito boa, tinha até uma piscina com raia,
Tinha uma academia Entendi. Então, mesmo. na academia, que o Abril tinha convênio, A tinha yoga lá. academia era dentro do prédio da Abril. Saquei. Era um prédio de 20 e poucos andares, tinha um andar de academia, era Aham. pró. Tinha, tipo, tinha Que maneiro. sala de ginástica, piscina, um negócio de musculação. E aí eu comecei a fazer power yoga lá. E depois, inclusive o yoga, acho que começou a ter um espaço maior nas academias Uhum. do Brasil. Eu comecei fazendo segunda, quarta e sexta, depois começou a ter a Ienga de terça e Ah, quinta, então eu fazia na hora do almoço. O povo da redação descia todo para que fazer, meu, era legal. ótimo. Esse tempo todo que eu fiquei lá na Abril, eu fiquei fazendo yoga e tinha aula todo dia. Então era, enfim, eu amava, amava muito. E aí, quando foi, mas o yoga naquela época era uma coisa muito para mim, era o meu momento. Uhum. Como eu passava o dia inteiro falando com pessoas e equipe, aquela coisa, Pode correria e crer. tal, era a hora que eu parava. Então, assim, eu nunca tinha pensado em dar aula por causa disso. Eu era egoísta com o meu yoga, era só meu. Aí, eu comecei, quando eu saí da Abril, eu comecei a praticar um método que chamava Super Yoga. Chama Super Yoga. É isso que eu ia Que falar. também, ele parte das posturas clássicas do Hatha Yoga, ele só é combinado em séries e dinâmicas especiais para ele ter uma fluidez, Uhum. porque isso ajuda nós ocidentais que vivemos com Total. a cabeça muito louca a manter o foco na aula e meio funcionar como uma meditação ativa, porque às vezes se tem um espaço muito grande entre um asana e outro, a cabeça Vai, viaja para outro lugar. claro. Então, ele meio engatilha, enfim. Comecei a praticar esse método, gostei. E o meu professor falou: faz o curso de formação, vamos, vem dar aula, né? Você gosta tanto, vamos dar aula. Eu falei: não, de jeito nenhum, o momento é meu, dar aula nem pensar, eu nunca pensei, não vou. Aí ele falou: bom, então faz só para você ter um aprofundamento maior e depois, se você resolve no caminho se você quer dar aula ou não. Aí eu falei: tá, então eu vou fazer o curso de formação para me aperfeiçoar no método e tal. E aí, isso daí foi em 2018, durante o ano de 2018. E aí, eu entendi como dar aula não tem nada a ver com fazer aula, né? Sim, Porque total. como o teu foco é o aluno e a minha preocupação também porque a proposta desse método é muito com a condução da aula, né? A ideia, o professor pode até fazer os asanas, mas a ideia é que o aluno Claro. consiga entender a aula mesmo que o professor não faça o asana, né? Consiga fazer aula de olhos fechados e Uhum. tal, para enfim, escute as orientações, transmita aquilo para o seu corpo, né? Então eu fui entender um tanto que é um outro trabalho, né? Total. Que você precisa de uma outra entrega. No começo eu escrevia a sequência, escrevia principalmente como eu ia explicar a passagem de um asana para o outro, sabe? Sei. Foi um desafio muito interessante para E mim, porque como eu tinha é vindo mesmo. da dança, que tem uma coisa de consciência corporal muito forte, e o yoga tinha mudado a minha vida no sentido que o balé clássico, ele exige determinadas coisas que às vezes você não nasce com ela, né? Tipo, ser andeor, com o quadril aberto, voltado para fora. Eu era magra, mas não era Sim. andeor. Minha perna subia um tanto, mas não subia um monte. Mas eu era esforçada, então não era bailarina ótima, eu era esforçada. E fui indo tal, né? Mas com yoga não, o yoga respeita o teu Sim. corpo, né? Ele cabe todo mundo dentro do yoga. Então, e tinha sido muito transformador para mim, no sentido de eu aprender a lidar melhor com a correria do dia a dia. Às vezes você tem um nível de ansiedade que é desnecessário, sabe? Porque o excesso de ansiedade, de estresse e de preocupação não vai te fazer nada melhor Total. no seu trabalho, nem na vida pessoal. E isso a maturidade mostra pra gente, mas tem uma fase da vida que você tá lá matando um leão por dia, que se ninguém te dá, uma pessoa não te dá uma chacoalhada e falar, respira, filha, você, você vive em apneia, inclusive. Então, eu tinha aprendido muito, tinha sido muito importante na minha vida. Como
nada é coincidência, né? Mas eu comecei a praticar depois de ter o meu primeiro filho. Uhum. E eu tive os 2 filhos trabalhando 10 horas por dia. É, e aí teve vários ajustes que eu tive que fazer na Imagina, vida, imagina. com tudo, porque eu amava muito meu trabalho, eu amava muito meu filho, aí tinha o marido, e aí essa coisa de você entender que você tem que fazer concessões, que não dá para fazer tudo, que talvez em vários momentos o feito seja o melhor que o perfeito, porque, né, a gente tem um limite de até onde pode ir. Isso tudo eu fui aprendendo com o yoga, mesmo fazendo uma coisa que era mais física, porque Claro, até então eu não tinha estudado muito da filosofia, eu sempre fui muito da prática, claro. né? Na verdade, eu comecei a mergulhar mais na filosofia do yoga com o Caio. Que Veja ótimo. só, já estava dando aula, fazia vários anos, e eu tenho muita noção de que o aprendizado não termina nunca, né? Que quando você é professor, aí que você tem que praticar mesmo, né? Aí que o negócio vai. Aí que o negócio vai. Então, coincidiu, assim, o yoga, ele mudou a minha vida, e eu percebi uma coisa, Caio, muito interessante, sabe? Às vezes, assim, quando você está trabalhando com comunicação de bem-estar, você está atingindo o racional da pessoa. Sim, Às vezes a pessoa tem um interesse pelo assunto, mas a grande frustração das pessoas é colocar aquilo em prático. prática. Claro. Ela acha importante. Quando ela é ignorante no assunto, não sabe nada, ela fica bem de boa com o conjunto da obra. Agora, por exemplo, se ela sabe da importância de incluir uma atividade física na rotina, se ela sabe da importância de ter uma alimentação baseada, plant-based, Uhum. né? Baseada em frutas, vegetais, grãos integrais, etc. e tal. Mas no dia a dia ela não consegue fazer nada disso, isso dá uma Claro. frustração muito grande. Uhum. Então, para mim, o pulo do gato sempre foi como eu vou fazer para convencer essa pessoa que é possível, que ela não vai sofrer, que não é tão complicado e que no final ela vai achar que vale a pena. Né? Então, a maneira de você apresentar, porque não é só você ter uma informação Claro. importante para passar, como você vai fazer isso, provocar essa mudança? E com o yoga estimula essa Sim. mudança, sabe? Às vezes você faz a matéria falando dos benefícios do yoga. Tem várias pesquisas científicas falando dos benefícios do yoga para controle de ansiedade, para redução do estresse, para estimular o nosso cérebro, os nossos neurônios, para melhorar a imunidade, aumenta a flexibilidade, tipo, tudo de bom, né? É o BB Cream da atividade física, porque ele junta corpo e mente de uma maneira Única. brilhante, única. E aí a gente conta isso para a pessoa fala, ah, tá, que legal, um dia. Aí, de repente, se você tem a oportunidade de pegar essa pessoa pela mão e fazer uma prática com ela, o mais legal da vida, você sabe disso, é a pessoa falar, nossa, eu não sabia que era assim. Eu achava que yoga era muito parado, eu achava que eu ia ter que ficar só cantando mantra, eu achava que eu ia ter que virar vegano, mas na verdade eu tô me sentindo, não é que eu suei, eu tô me sentindo mais leve. Aí você fala, então, porque a tua atenção fica naquilo que você está fazendo. Sim. A gente está aonde a cabeça da gente está. Se eu estou fazendo uma coisa e a minha cabeça está em outro lugar, eu não estou em lugar nenhum. Eu estou perdida no espaço, né? E aí, quando você faz uma prática, porque como é uma prática consciente, é uma prática de atenção plena, isso funciona como uma meditação ativa. Super. Então, a hora que você termina, eventualmente o seu corpo até está cansado, mas a tua cabeça está leve. Então, você acessa a pessoa por um outro canal que não é só o racional. Quando você acessa a pessoa pelo lado emocional e do bem-estar e da sensação, isso vale mais que 1 milhão de teorias. Total. Então, a grande mágica, as pessoas falaram assim, ah, mas então você não é mais jornalista, você virou professora de yoga? Eu falei, não, eu trabalho com comunicação e ser professora de yoga é uma parte desse meu Sim. trabalho.
Claro. né? Então, essa é a mágica. Eu acabei, desculpa, falei Que demais, mas é isso, porque pô? as coisas estão muito amarradas, sabe? Porque Super. porque a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai experimentando as coisas diferentes e a gente vai entendendo o que funciona para gente. Nem tudo funciona para todo mundo, né? Eu acho que o yoga, na verdade, é uma prática que funciona para praticamente todo mundo, né? O yoga funciona para todo mundo, né? Com diferentes maneiras, Não diferentes qualquer yoga para abordagens. todo mundo, mas o yoga pode se adaptar a todo mundo, né? Pode se adaptar a todo mundo. E eu concordo muito com o que você tem falado, no sentido de que o yoga, ele é autocuidado, né? Embora eu tenha começado o yoga como uma prática física, naquele momento era isso que eu precisava, porque eu tinha uma dificuldade grande por estar envolvida num fluxo muito grande de ideias, de coisas que aconteciam. Era muito importante eu dar uma quebrada no meio do dia para fazer uma prática física que tomasse, que me envolvesse Uhum. completamente. Porque a sensação que eu tinha era assim: se o meu dia estava bom, eu fazia o yoga na hora do almoço, meu dia ficava melhor. Se eu estava com algum perrengue, eu conseguia ter mais Dá uma clareza, organizada, né? organizar e não surtar. Então, eu percebi o benefício muito por Claro. aí. Depois, agora, eu acho que as coisas também vão surgindo no momento certo na vida da gente, se a gente abre espaço Sim. para isso, sabe, Caio? Porque eu comecei o meu. Embora eu já tivesse ouvido falar muito, por exemplo, do Ayurveda, eu fui estudar mais intensamente o Ayurveda quando eu conheci o Vida Veda, Sim. por conta do didatismo do Claro. Mateus e Foi da, aniversário dele ontem, né? esqueci. Foi Eu aniversário estava dele viajando, vou ontem. mandar os parabéns Boa, para ele lá tá, na tá Índia. super em tempo ainda. Então, então o que o Matheus fez? Pegou os textos clássicos e ele traduz isso para o dia a dia de uma maneira muito prática e Uhum. descomplicada. Tipo, você só não faz se for cara de pau mesmo, porque se você tiver um pouquinho de vontade, você faz. E aí eu comecei a maratonar o Vida Veda, fazer um curso atrás do outro, não parei mais. Quando eu conheci o Caio pessoalmente, que foi no sítio, né? Foi. Quando começaram as primeiras imersões de Ayurveda, e o Caio me apresentou o Yoga Sutra de Patanjali, que eu já tinha lido, mas não tinha entendido. É, de uma maneira muito prática, eu tinha tentado ler várias coisas de yoga, sabe? Toda vez que falavam, esse livro ele tem. E aí eu começava a ler, eu falava, gente, não está falando comigo, eu não tô conseguindo alcançar o que está rolando, entendeu? E você apresenta com uma clareza tão grande, eu acho que você só consegue ser didático quando você domina aquilo que você está falando, né? E eu acho que você tem isso, você apresenta a filosofia do yoga, né? Porque aí tudo bem, o yoga prático já estava na minha vida há muitos anos, eu já tinha entendido que eu trabalhava a flexibilidade na aula para eu ter mais flexibilidade na vida, Maravilha. não apenas articulações flexíveis, né? Que eu trabalhava a minha força muscular para eu ter o meu core, para eu ter o meu core fortalecido para a vida, porque assim, os problemas existem, os perrengues vão acontecer. E óbvio que a gente vai reagir a essas coisas, não tem como ficar insensível a isso. Mas a maneira como eu vou, depois dessa reação orgânica que a gente tem quando acontece um problema e a gente fica puto, a maneira como eu vou me agarrar a isso, a maneira como eu vou conseguir superar e move on, isso é uma decisão de cada um. Claro. E é um treino, É né? super. É um treino. Então, o yoga, eu acho que nos fortalece a partir do momento que ele trabalha. A gente trabalha as posturas em sincronia com a respiração, a gente oxigena o cérebro, a gente trabalha o nosso foco e a nossa concentração. E a gente vai entendendo um pouco da impermanência também.
nada vai durar para sempre, nem o que é bom, nem o que é ruim. Então, a hora que o problema aparece, se eu respirar e pensar, a condução do negócio vai ser melhor do que se eu surtar. Total, Ah, total. mas não é opcional, eu sou assim mesmo, eu sou muito intempestiva. Não, a gente é o que a gente escolhe ser Uhum, também, sabe? No uhum. sentido que a gente pode trabalhar como a gente quer ser, né? Como eu quero ser em 2025. Eu quero ser mais leve. Eu faço um trabalho de formiguinha comigo mesma, porque você pensa que é fácil? Falar que é mais fácil do que fazer, né? É A lógico. hora que, né, a hora que a coisa acontece, a hora que a pessoa te fecha no trânsito, a hora que você confia em alguém que te puxa o tapete, sabe? E aí, às vezes, a gente pergunta, pô, mas por que que eu tenho que sempre pensar nisso, em como contornar a situação, e ninguém pensa nisso comigo? É porque você controla você só, você não controla o outro. Então, tipo isso, né? É. Como eu quero reagir a hora que o perrengue chega? Que eu E quero, vai. sabe? Eu estava escrevendo sobre meditação uma coluna atrás e inspirado numa aula do Ricardo Balcinelli, no Sim. Mente Sem Véu, que é um curso que está na plataforma Nelaia. E o Ricardo estava falando de um livro que chama Por que as zebras não têm úlcera, né? Que é um livro que fala sobre meditação mindfulness. E, na verdade, o que acontece com a gente na vida da gente, eu estou citando isso porque o yoga é uma ferramenta muito importante para nos ajudar com isso. A zebra está lá na savana, chega o leopardo, ela corre para não morrer com toda a energia que ela tem na vida e sabedoria acumulada da eternidade. Só que a hora que o leopardo ou come a zebra do lado ou vai pegar outra presa, imediatamente ela para, vira e vai pastar como se nada tivesse acontecido. É isso que está faltando na nossa vida, sabe? A hora que o perrengue vem, a gente sai correndo para lidar com ele, mas a hora que a gente percebe que a gente continua vivo, que está tudo bem, a gente, ufa, respira fundo, vira e vai fazer outra coisa e desapega Total. daquilo. Não abraça aquele problema e fica dormindo um mês e repetindo para todos os amigos que você conhece, revivendo a situação sem parar, etc e tal. Porque esse treino, né, de você focar numa coisa e depois você desconectar dessa coisa quando é hora de focar na outra coisa e fazer esse movimento e tal, é isso que nos ajuda a ter saúde mental e nos fortalecer emocionalmente para lidar com os perrengues que vão continuar acontecendo. Só que isso é dificílimo. É. Esse treino, porque se a gente ficar no piloto automático, a vida empurra a gente para ficar só reagindo, reagindo, Ah, reagindo, reagindo. Chega no final, tá todo mundo que nem fio desencapado. Então, porque não é? é. Você fala bom dia, a pessoa te xinga. E porque tá todo mundo reagindo, né? A meditação e o yoga são ferramentas de exercício de presença, de autocuidado, que nos ajudam a estar mais conscientes das coisas no dia a dia e não reagir apenas por impulso. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Agora entrando totalmente no tema da nossa live, por quê? Porque quando a gente faz uma atividade física consciente, a gente aproveita melhor os benefícios para o nosso corpo, né? Se eu faço um exercício de musculação, que seja, tem um estudo que mostra isso, pensando no músculo que eu estou mexendo, por exemplo, o resultado é 20% maior do Não. que se eu tivesse feito, porque é uma Com a questão cabeça no outro lugar, neuronal, né? é uma questão de neuroplasticidade e Ah, tudo mais, né? E no yoga temos a atenção plena naquilo que estamos fazendo. Então, né, quando a gente fala de atividade física da importância de colocar uma prática física no dia a dia, a gente opta pelo yoga, que pode ser conciliado com qualquer outra atividade, claro. também está ótimo, mas a gente sente os benefícios na prática de uma maior flexibilidade, de um alongamento maior, equilíbrio, que a gente também treina na aula para tentar levar para a vida, né?
dependendo da modalidade da prática, trabalha um fortalecimento muscular também. E aí você trabalha o corpo de uma maneira integrada e consciente. Então, qualquer outra atividade física que você for fazer, quer você corra, quer você ande de bicicleta, sei lá, você vai fazer aquilo melhor. O yoga te ajuda a aproveitar melhor cada atividade física que você vai fazer. Quando a gente está falando de alimentação, as pessoas reclamam muito que estão ansiosas, que comem demais, que querem comer menos. E comer é um impulso também. E a gente come muitas vezes sem fome. Quando você pratica yoga e a gente também percebe um pouco melhor como funciona a respiração, e a gente faz algumas respirações antes de comer, por exemplo, eu tenho certeza que vai comer um pouco menos. Vai comer, vai ouvir o teu corpo, vai comer o que o seu corpo precisa. Porque daí você junta o yoga com a Ayurveda também, de só comer quando tem fome. Se eu não tô Claro. com fome, então eu vou esperar e eu vou comer um pouco mais tarde. Ah, mas eu tenho uma reunião depois. Depois é depois. Agora você não tem fome. Então você vai esperar ter fome. Que é o teu corpo te avisando que está preparado para receber alimento. Então, essa consciência de ouvir o nosso corpo, o yoga ajuda muito nesse processo. Porque yoga também é autoobservação. Então, aí você vê, é uma prática física, ele te ajuda a ter uma relação melhor com a comida. Um outro pilar da saúde muito importante é o gerenciamento do estresse, e por conta desse trabalho de respiração, ajuda a gente a ter essa clareza mental, a ter esse foco, né? a ter essa dimensão de que um problema do trabalho não vai estragar a tua vida. Calma, calma, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não pode faltar nenhum dia, aí pega uma virose, fica 4 dias sem trabalhar, o mundo não acabou, entendeu? Exatamente. Então, às vezes você vai poder incluir a yoga no seu dia a dia, sabe? Porque o mundo não vai acabar, porque 1 hora do seu dia você parou para uma prática, aquilo vai te fortalecer mentalmente, emocionalmente, para você fazer melhor o que você for fazer depois. Então, e um outro pilar muito importante, então, o yoga, ele é uma ferramenta poderosíssima de gerenciamento do estresse, para controle de ansiedade e de sintomas psicológicos, sintomas depressivos, de maneira geral, com estudos comprovados. E tem um outro pilar da saúde que é muito falado e também muito negligenciado, né? Que é a questão do sono. As pessoas estão dormindo mal, o brasileiro dorme muito mal, né? 65% dos brasileiros dizem que tem algum tipo de problema com sono, ou uma dificuldade para dormir, ou acorda no meio da noite, a cabeça não para de pensar, e então também não consegue daí retomar o sono. E o yoga, como ele trabalha melhor essa questão de controlar o estresse e a ansiedade, ele ajuda a melhorar a qualidade do sono. Então, quer dizer, é um benefício atrás do outro, né? Angélica, tem tanta coisa que você falou que é incrível e que eu queria pontuar aqui. Eu vou começar lá do começo. Eu vim anotando aqui mentalmente várias coisas que você falou. Primeira coisa que eu acho que é muito importante da gente colocar aqui, né? Para mim, uma das grandes coisas que eu falo sobre yoga é sobre como o yoga, primeiro, ele entende e honra que a gente funciona baseado em condicionamentos, né? Ou seja, a gente não está atuando de maneira completamente livre, como a gente acha, né? A gente está agindo baseado em um monte de coisa que eu tenho de bagagem histórica, das coisas que eu vivi, das coisas com as quais eu entrei em contato, do ambiente que está em torno de mim. Isso influencia diretamente em mim, né? Então a gente falou bastante sobre qualidade de vida, sobre hábitos de vida. E você trouxe um dado para mim que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que você falou, mais ou menos na década de 90, que começaram a surgir alguns estudos falando sobre os benefícios de certos alimentos, né? De como você comer isso ajuda tal. Isso, eu acredito que a maioria das pessoas que estão online aqui com a gente já eram nascidas. Então, assim, por exemplo, os meus pais, os seus pais, eles já eram nascidos muito antes dessas informações existirem, né? Muito antes dessas informações estarem disponíveis para as pessoas, né? E eu acho que isso é tão relevante para a gente entender por que a gente ainda age, porque, assim,
sim, é o que você falou, né? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente deveria fazer, mas por que a gente não faz? Né? E o yoga explica isso muito baseado nos condicionamentos, né? E se a gente for pensar, né? Eu já era nascido antes de essas informações estarem disponíveis. Você também e a maioria das pessoas aqui. Então é claro que isso não está tão enraizado na gente quanto a gente acha. Não é só porque a informação está disponível que que ela é eu, né? Então, hoje em dia a gente consegue perceber, eu consigo ver de maneira muito clara, ainda mais com essa sua informação, né, que a gente ainda precisa reforçar essas coisas em nós, né? Essas informações, para elas se tornarem de fato um hábito enraizado em mim, elas precisam estar nisso por, eu preciso botá-las em prática por muito tempo, de uma maneira muito constante, né? De uma maneira ininterrupta aí. Não é assim. Eu acho que é difícil para a gente lembrar, porque hoje em dia, como a informação está muito aí, a qualquer momento eu consigo entrar no Google, vou no PubMed e vejo todos os estudos disponíveis que tem. Isso não era assim até muito pouco tempo, né? Então, para a gente fazer grandes transições, é importante a gente honrar o nosso passado, né? E o nosso passado não é um passado de consciência alimentar, não é um passado em que as informações estão tão disponíveis para a gente. E por isso que a gente age muito baseado na cultura, a gente age muito baseado na nossa família, né? Ou seja, a minha família come de um jeito, então eu como desse jeito, independente do que a ciência está dizendo. Para eu quebrar esse condicionamento, demanda um empenho muito grande, né? Que a prática do yoga ajuda muito nisso, né? E aí você falou do momento, né? Que quando você botava o yoga no meio do dia, como ele ajudava a regular, né? Quando o yoga Sim. tava, quando você estava com um dia bom, você colocava o yoga ali no meio do dia, e aquilo me organizava para eu ir para a segunda parte do dia de maneira mais organizada. Ou quando estava um dia meio esquisito, você botava o yoga no meio do dia, aquilo te ajudava a ir para a vida de uma forma mais organizada, né? E é interessante que os próprios textos de yoga eles já dizem isso, né? A prática dos asanas, elas têm, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente já falou bastante, né? Como o yoga não é só a prática de asana. A prática de asana ela é uma prática fundamental e que tem justamente essa importância que você colocou. Então, eu achei muito lindo você ter colocado isso, porque é exatamente o que os textos dizem e você percebeu no corpo, né? Assim, a prática de asana, ela é uma prática que serve para te estabilizar, para pegar esses opostos. Às vezes eu estou muito cansada, mas com a mente agitada, com a mente cansada e o corpo agitado. Como é que eu pego essas coisas e equilibro? E a prática das posturas, né, que é a prática que ficou mais conhecida, ela serve para isso, para me colocar nesse lugar de estabilidade que está faltando para todos nós, né? A gente está vivendo, principalmente agora, né, a gente vive na era das polaridades muito grandes, né? A gente vê polarizações políticas, polarizações em todos os campos do conhecimento, né? E como você conseguir ter um momento de equilíbrio transforma tudo, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que a prática dos asanas ela tem se tornado tão importante não só porque ela é física, é bonita, é instagramável e é visível, mas é porque ela é a que a gente está precisando. Eu acho que o asana, às vezes, ele é uma porta de entrada, sabe? Super, sem Porque o que dúvida. acontece? A pessoa, ela tem na cabeça que ela precisa praticar atividade física. Aí, às vezes, ela acha, num primeiro momento, que a atividade física só vale se for corrida ou musculação. E, eventualmente, ela não gosta nem de correr nem de musculação. Aí ela acha, bom, então acabou, não é para mim. Aí, quando você apresenta o yoga, ela fala: bom, então isso daí parece possível, eu vou tentar. E ela começa com uma prática física. Ela nem sabe ainda, às vezes, pelo momento agitado que ela está Claro. vivendo e tudo mais, que ela precisaria trabalhar mais a parte do mental, trabalhar mais a questão da conexão corpo e mente, da respiração. E já ouviu falar de meditação, mas também acho que não é para ela. E aí ela começa nessa porta de entrada. E aí ela descobre que é muito mais. Mas aí você já fisgou Exatamente. a pessoa pela prática física, né? Porque Exatamente. também tem um pouco daquela coisa assim. Se você pega uma pessoa que está no auge da ansiedade, fala para ela sentar e respirar, ela quer morrer. Às vezes ela tem um ataque de Uhum. pânico até. Exato, exato. Então, agora, quando você está fazendo exercício, se você fala ali,
olha, vamos fazer vamos respirar junto, né? A hora que você está espreguiçando para o Isso. lado, Sincroniza, solta né? o ar, e aí você inspira, sente os seus pulmões encherem de ar, quando você solta o ar, você vai mais um pouquinho. Isso ela acha que é possível. E aí ela está respirando, e aí, com um jeitinho, à medida que ela vai entrando né, na prática e tudo mais, de repente ela percebe que ela quer mais que isso, Claro. que na verdade ela começou porque ela achou que tinha que enfiar um exercício 2 vezes por semana na vida, mas que foi ficando tão bom que daí ela começou a fazer 3, e também, sabe aquela posição da criança que dá uma relaxada da lombar? Eu acabei fazendo todo dia antes de dormir, porque eu acho que dá uma relaxada. Se eu tô meio tensa, se eu aproveitar o Shavasana e as orientações que o professor dá na hora do Shavasana, para eu Para tentar usar me no sono. desconectar do mundo, e aí descobre que isso daí pode ajudar a fazer ela dormir melhor. Então, você vai caminhando, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante do yoga, que é a gente ir percebendo que aquilo que você trabalha na aula, a ideia é você levar para a vida, que é meio sentido figurado, sabe? Como aquela Uhum. coisa do core. Você trabalha o seu core para você ter mais força para enfrentar os seus problemas no dia a dia. Você fortalece o seu core para se fortalecer internamente para a vida, né? A questão da flexibilidade, do equilíbrio, que o equilíbrio não é estático, é dinâmico, são micromovimentos, né? Então, por que que parece que a gente está parado e a gente está suando mais do que se a gente estivesse se mexendo? Porque exige uma concentração da gente, né? Que é um negócio absurdo. E aí, a hora que você está ouvindo isso na prática, é a autoobservação. Você fala, nossa, não é verdade? Não é verdade que é mesmo um micromovimento para me manter no eixo? E isso é tipo a vida, Exato. né? E aí você vai fazendo esse movimento e você vai afofando as suas ideias e ampliando esse olhar de uma coisa que começou sendo física, mas que aí a gente percebe que é muito mais do que físico, né? Exato. E traz essa coisa que você falou, né, sobre você fazer as coisas de maneira consciente, né? Eu acho que hoje em dia, como a gente está muito nessa era da produtividade, a gente tem que estar produzindo mais, fazendo mais, né, um monte de coisa. Tá na moda o negócio do multitasking, né? Ou seja, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu estou malhando, estudando. Enquanto eu estou malhando, eu estou ouvindo uma aula. Quando eu estou andando de carro, eu estou ouvindo um podcast. Isso tudo é válido, de fato. Porém, isso me tira da consciência daquilo que eu estou fazendo de maneira completa. É como você falou, se eu estiver malhando com a consciência no meu músculo que está mexendo, eu estou com a consciência ali, atuando ali, direcionando a energia para lá, aquilo tem um outro nível de eficiência Sim, para aquilo que eu estou fazendo, né? Então, o yoga, como é esse momento que a gente para e faz as coisas de maneira organizada e dedicada, isso traz muito uma referência de como as coisas podem ser, né? Então, por exemplo, eu pratico yoga há muito tempo, né? A prática das posturas também e tal, e durante um tempo por causa de uma orientação clínica do Matheus mesmo, né? Eu tive que começar a fazer musculação de maneira mais intensa para ganhar hipertrofia muscular. Eu precisava ganhar um tônus muscular que mesmo que eu fizesse uma prática mais vigorosa de asana, ela não ia me dar, né? Eu precisava de hipertrofia muscular, que eu acho que isso é difícil às vezes no yoga. E aí, eu comecei a fazer com essa ideia, muito do Matheus também, né? Faz enquanto você está vendo uma aula, tal, tal, tal. E eu comecei a ver que eu estava disperso, que eu não que eu estava fazendo a musculação ali, o efeito físico estava vindo, porém eu estava com aquela ideia de que eu quero mais do que eu estou fazendo agora. E eu comecei a ver, caraca, eu acho que isso vai um pouco contra aquilo que eu acredito. Não é nem contra o certo ou o errado, mas eu acredito que exatamente o que você falou e o que o estudo prova, né? Se eu tiver presente, aquilo ali me leva para um outro lugar, sim, né? exatamente. Então, eu tenho feito o exercício de agora, quando eu vou fazer musculação, eu faço musculação. E eu estou ali fazendo musculação. Quando eu estou no yoga, eu estou no yoga. Quando eu estou lendo, sabe?
E isso tem sido tão transformador para mim e tão, vamos dizer assim, contracorrente do que o movimento do mundo pede, né? O mundo pede que eu faça 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Aí eu falo, e se eu fizer só uma? E tentar estar presente nessa coisa que é uma vez só. E que hoje eu estou fazendo, porque é musculação, né? Aquela coisa que eu faço sempre a mesma série. E parece que é sempre a mesma coisa. E se você não está presente, realmente é sempre a mesma coisa. Mas se você está muito presente, você vai ver que nunca é a mesma A coisa. É sempre gente isso. nunca é o mesmo, né? Exato, Então exato. não é a mesma coisa. Então, quanto mais você consegue estar presente ali naquela coisa, fazendo os movimentos de maneira muito consciente, aquilo leva para um estado de percepção sobre aquilo que você está fazendo que te ensina mais, que você aprende mais, que você se transforma mais, né? Eu acho que a ideia, como a gente falou, né, é que a gente tem tanto condicionamento que leva a gente a agir só baseado em hábito, e o que o yoga propõe é eu começar a sair desses condicionamentos, né? Para eu começar a estar num lugar de mais consciência do que aquilo que eu estou fazendo, né? Porque muito se fala que o yoga ajuda a expandir consciência, ajuda a levar a gente para um lugar de mais consciência, mas será que está ajudando mesmo, né? Se eu só faço o yoga pensando em outras coisas, às vezes eu só estou botando o yoga na caixinha desse mundo mais de produtividade, e que é válido, já ajuda, mas pode levar a gente para um outro lugar, né? Então, o yoga, para mim, ele tem esse movimento de contracorrente, de falar, Exatamente, eu né? acho que ajuda a sair do piloto automático. Isso, A Nânia está falando aqui no chat que estar presente hoje em dia é um ato revolucionário. É porque assim a vida vai empurrando a gente para a loucura e total, para o multitask. Aí é importante, eu até queria pegar esse gancho, porque assim, a gente tem ouvido muita gente, desde a pandemia principalmente, falando que está com burnout total. e com várias assim. Sintomas de crise de ansiedade, crise de pânico e tal. E antes burnout era coisa de CEO, né? Agora a Exatamente, pessoa não tem nem 30 anos, já está com burnout. E eu acho que tem a ver com essa questão multitask, sabe? total. Porque a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é para usar com parcimônia quando você tem efetivamente uma necessidade disso. E a gente começou a achar que isso é cool, isso é legal, você ficar numa reunião que já é de Zoom, com o computador, com uma outra tela no WhatsApp, o celular olhando o Instagram ao mesmo tempo, e às vezes tem o teu filho está falando lá atrás, e a gente acha que é super legal que a gente está fazendo várias coisas. E não está. Na verdade, você está fazendo porcamente mais ou menos coisas, né? Porque você não está all in, então você não vai contribuir para aquela reunião da maneira como você Exatamente. Você poderia não se você realmente estivesse prestando atenção. Mas isso daí, o pior, né? É que isso drena a nossa energia, porque o nosso cérebro não foi feito para exato, ficar full time exato. nisso. É como essa questão do estresse. O estresse, ele é positivo no sentido que ele é o nosso sistema de defesa em relação ao mundo, né? O que nos impulsiona. Mas o que acontece? Ele é para funcionar num pico e aí você tem o repouso mental, né? Não que vai se Sim, jogar no sim. sofá, mas você tem aquele pico de adrenalina para resolver aquela questão e aí você tem o momento, não é repouso, é recuperação. Você tem um momento de recuperação, aí a vida te joga para uma outra coisa, você sobe, aí você desce, tem um momento de recuperação. O que está acontecendo com a gente? A gente sobe e fica aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Aí a gente colapsa, Quebra. entendeu? É que nem você pegar um carro Quebra. e ficar rodando com ele o tempo inteiro no giro, lá no 6, É, no 7, no 8. Vai quebrar. então a gente precisa dar um passo para trás para observar e aí assim realmente é sair do piloto automático, é ficar revendo mesmo cada dia, sabe? Hoje, né? Como eu vou fazer para colocar assim mais né, mais qualidade na minha agenda, né? O Uhum. Matheus fez uma live a semana passada que ele estava dando uma dica que ele implantou na vida dele, que é colocar 10 minutos entre uma atividade
de respiro entre uma atividade e Sabe outra. A gente tem quem deu essa mania... dica para ele, né? Hã? Sabe quem deu Foi você? essa dica para ele, né? Ah, você? Claro, porque eu falo isso para ele muito. Matheus é muito pá o tempo inteiro, né? E eu falei para ele, assim como eu estava falando com a Bruna também, né? Porque é uma coisa que eu percebo muito. A gente acha que o nosso cérebro vai de uma atividade para outra assim. Não Que eu saio vai. de uma live para fazer o meu café da manhã, eu saio da live para o café da manhã como se o meu cérebro fizesse essa transição automática. E não é. Eu preciso remodelar o negócio, eu preciso deixar ele assentar para eu fazer um novo movimento, né? Às vezes, se eu estou preparando uma aula e eu vou dar uma aula, não dá para eu sair de um para o outro na hora, eu tenho que sair de um para, organiza, recalcula como é que você vai fazer e aí você vai para o outro, né? Então esse Exatamente. movimento de transição é uma coisa que a gente não dá E importância, a né? gente não dá o tempo. E aí, na verdade, às vezes não precisa nem ser 10 Claro, minutos, 5 minutos. Porque se você coloca na tua agenda uma coisa não é na exata sequência da outra, você não dá nenhuma margem para o imponderável. Um exatamente. minuto a mais que você atrasou na primeira atividade vira uma reação em cadeia. E isso aumenta a ansiedade da gente, porque a Ah, gente já acorda com a sensação de que está não, devendo. Então, essa coisa da gente reorganizar a agenda com esses 5 minutos de intervalo entre uma coisa e a outra, né? Colocar e entender em que momento do dia exato. você vai colocar o yoga ou a atividade física, enfim, tentando dar essa quebrada, né? A atividade física é uma coisa assim, não dá para esperar o tempo aparecer, só porque ele não vai aparecer. Ela tem que entrar na agenda, por isso que eu acho que é legal, por mais que o yoga ele tem uma vantagem ótima que depois de um tempo você inclusive pode praticar por conta, porque Uhum. você sabe os asanas e tal. Pode ser uma prática individual e pode, mas você tem que ser muito disciplinado para conseguir fazer isso. Principalmente no começo, para fidelizar pra qualquer atividade isso, né? Tem que colocar na agenda como se fosse uma reunião de trabalho, como se Uhum. fosse um médico. Porque Exatamente. se não tá na agenda, a vida te engole. A vida te engole, mas depois, lá na frente, você vai ter que arrumar tempo para ir no médico, para ir no fisioterapeuta, porque tá com dor no ombro, o pescoço travado, a lombar travada. E aí vai ter que pagar um dinheiro grande e Exatamente. arrumar o tempo 2 vezes por semana também para ir no fisioterapeuta, né? Exato. Então, é assim, a gente está organizando a vida para livrar uma série de outros perrengues que se a gente não cuidar antes, depois vai ter que ficar correndo atrás, né? Exato. Angélica, a gente já passou de uma hora, Passou. nem parece. A gente piscou, passou de uma hora. Vamos ter que É... fazer outra daqui a pouco, Isso, tá? A gente fez um exatamente. outro tema e faz A outra, gente porque também precisa fazer mais, porque o tema é muito grande, muito importante, muito lindo. Eu queria primeiro te agradecer muito. Queria que você deixasse aqui como que as pessoas te acham, como as pessoas leem suas matérias, suas colunas, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, onde você dá aula, como é que as pessoas podem fazer aula com você, caso elas queiram, como é que é tudo isso? Então, a minha coluna ela é no jornal O Globo a cada 15 dias na terça-feira. Embora as colunas do Globo sejam restritas a assinantes, a minha coluna especificamente é aberta. É uma negociação que eu tenho com Ah, o Globo que para as legal. pessoas conseguirem acessar. Eu costumo fazer assim: toda terça-feira eu posto o resumo da coluna em 2.000 toques, que é o tanto que cabe na legenda do Instagram. Uhum. E nos stories eu coloco o link para as pessoas lerem o texto integral. Legal. Porque normalmente o texto do jornal ele tem um espaço fixo, mas eu posso escrever a mais no site. Então Sim. a versão do site, inclusive, é a Uhum. maior. Sempre coloco o link. No meu Instagram, que é o @Angélica Banhara, é onde eu compartilho as informações. Eu sempre participo de congresso de nutrição, de bem-estar, de medicina do estilo de vida e tal. Eu compartilho os meus aprendizados ali no meu Instagram, que é o @Angélica Banhara. Eu dou aula de super yoga online, que é às terças e quintas, às 6:30 da tarde. Boa. E na plataforma tem aulas, centenas de aulas gravadas também.
o link para inscrição tá na bio do meu Instagram. Boa. Valéria, o livro é assim, como que eu citei, é porque as zebras não têm úlcera. Até a semana passada eu olhei e ele estava esgotado Uhum. fisicamente. Eu não sei se tem Kindle, Talvez tá? até no estante virtual, né? O estante virtual, aquela plataforma que vende livros usados, às vezes Então, acha por você lá. sabe que até na estante virtual eu queria comprar, estava esgotado, Sério? mas é que também eu fiz uma busca rápida, sabe? Uhum. Porque eu estava escrevendo a coluna, eu já tinha ouvido Sim. falar do livro, mas às vezes eu não dei uma fuçada muito boa, né? Olha, a Ingrid, minha aluna, está aqui na aula Uhum. também. Várias pessoas, André, várias pessoas, amigas queridas aqui na aula. A Flavinha, né, que é a nossa amiga Exatamente. comum e aluna do Caio. Eu também sou aluna do Caio, porque eu Que também honra. faço as aulas do Caio, nem todas Uhum. presencialmente, mas eu também vou na plataforma sempre e faço as aulas em outros horários. Às vezes eu não estou disponível segunda e quarta às 7 da noite, né? Mas porque é isso, o aprendizado não termina Não nunca. termina, não. Então é isso. E aí, assim, essa live vai Vai ficar salva, ficar né? salvo. E aí Compartilhada no perfil meu e da Angélica, né? vocês comentaram várias coisas aqui no chat, que a hora que a gente salva, os comentários desaparecem, então é muito importante que vocês curtam e comentem também, porque isso Isso. aumenta o engajamento, o Instagram vai mostrar para mais pessoas, isso é importante. E eu assim, qualquer dúvida, qualquer comentário também pode me chamar no meu direct, que eu vejo todo dia, respondo para todo mundo. Porque é isso, né? A gente se fala muito de que o Instagram, as redes sociais só tem tranqueira, etc e tal, mas na Não é verdade verdade. é uma escolha nossa, né? A gente escolhe quem a gente vai seguir e Exato. que tipo de conteúdo a gente quer acessar. Então fica aqui um convite para vocês ficarem com a gente para compartilhar a live marcar os amigos, manda, né? Isso. Porque para a gente criar realmente uma corrente de pessoas interessadas em bem-estar, em equilíbrio e em ter uma vida mais saudável. Que lindo, Angélica. Obrigado muito. E realmente a gente vai ter que marcar outra, porque tem muito assunto. Eu queria te perguntar tanta coisa mais, Ai, vamos fazer mas mais, ó. Tô super disponível, gente. Sou super facinha, viu? Fala comigo. show de bola. Então, um beijo grande, a gente vai se falando, eu e a Angélica, a gente está em contato sempre, né? Sim, sim. Mas vocês também que estão aqui com a gente, manda mensagem para mim, manda mensagem para a Angélica. Se não segue a Angélica ou se não me segue, aqui do lado do título, aqui em cima, ó, tem uma setinha para baixo, ali tem o meu perfil da Angélica, você já consegue clicar, seguir todo mundo. E a gente fica em contato, já já a gente se encontra de vez, de novo, né? Então vai ser um grande prazer, Angélica, um prazer a todos que estão aqui. Um beijo grande e ótima semana. Obrigada, gente. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.